Ei gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Giratrinco, esse é o 113º vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre o livro Vazio da Forma, do Andrew Oliveira, representante do Amapá no Giro pelo Brasil. Terra de Fernanda Takai, o Amapá é o único estado brasileiro que não tem conexão por terra com o resto do país, então você só chega lá ou vias aéreas, né, ou por vias fluviais ali, ou pelo mar, então não tem ponte, não tem como você dirigir um carro até o Amapá. Isso deu uma viralizada recentemente, e a capital do Amapá, que é o Macapá, é a única capital do Brasil que é cortada pela linha do Equador. Lá a gente tem o Marco Zero, lá a gente tem um campo de futebol que metade do campo tá no hemisfério norte, a outra metade tá no hemisfério sul. Você vê o equinócio lá 2 vezes por ano, e é de Macapá que vem o nosso autor de hoje. Então, gente, o Andrew, eu vou contar uma história pra vocês, porque eu leio a orelha do livro, né, e tal, antes de ler o livro, eu sempre faço o mesmo caminho, enfim. Tinha ali a descrição do Andrew e a história dele, tipo, quando nasceu, e falou que ele tinha se formado em cinema e audiovisual aqui em BH. E aí eu fiquei, nossa, eu conheço gente que se formou em cinema e audiovisual aqui, é uma probabilidade altíssima que ele conheça alguém que eu também conheço. E fui atrás dos Instagrams que tem aqui, dos arrobas, e vi nas redes sociais que ele realmente tinha seguidores em comum. Segui ele, quer dizer, primeiro eu vi os stories, e aí ele me seguiu, e aí eu segui ele de volta. E nisso, eu achei muito interessante porque ele tinha muitas similaridades comigo, assim, umas semelhanças. Ele era da cena ballroom de BH, ele se mudou para São Paulo depois e continua na cena ballroom de lá. Ele faz Old Way, incrível a hands performance dele. Eu devo estar falando grego para muitos de vocês, mas para resumir, ele é um bom dançarino e ele é um performer muito bom. E ele tinha amizades com pessoas que eu conheço e achei muito interessante o perfil dele. Fiquei animado, mais animado para ler o livro dele, porque o Amapá foi um estado muito difícil de achar um representante. Foi um livro que, quando eu bati o olho e eu vi que era de alguém LGBT, que tinha uma proposta interessante, eu falei, nossa, finalmente achei alguma coisa. E foi uma escolha que eu fiz e não me arrependi. Outros eu me arrependi, mas de qualquer forma, o Andrew, eu não tenho muitas informações. Por quê? Porque depois da gente se seguir no Instagram e tal, eu fui pesquisar de novo pra conferir umas coisas pro roteiro e ele tinha apagado as redes sociais. E aí primeiro eu achei que ele tinha me bloqueado, mas aí eu fui conferir depois, até em aba anônima, assim, pra ver se ainda existia o perfil, e não tinha mais. E fiquei muito confuso, não entendi por que isso aconteceu, o que rolou, se era só um detox, se era outra coisa. Mas não existe mais as redes sociais que estão no livro, inclusive. Não achei, pelo menos. Se alguém souber o que aconteceu, eu agradeço notícias. Mas foi uma pessoa que atiçou minha curiosidade, fiquei animado para ler o livro. Então vamos falar sobre a obra de hoje. Publicado pela School Editora em 2020, O Vazio da Forma vai ser um livro sobre o Frei não com I, com Y. O Frei, ele é um personagem que tem um passado muito conturbado, assim, ele tem muitos traumas. Ele vai estar ali no casamento dele, com a família dele, na verdade, né? Tem o marido e tem a filha adotiva, que são o Jacinto e a Lírio. E aí o Frei vai estar muito transtornado, assim, ele vai estar num péssimo momento na vida dele. E ainda por cima disso, a gente vai acompanhar ele tentando lidar com isso, mas vem o desaparecimento dessa filha dele, que vai bagunçar ainda mais a vida, toda a rotina, assim, tudo vai por água abaixo. E a gente meio que vai acompanhar essa trajetória do Frei de, a partir desse momento também, olhar para o passado de outro jeito e realmente ter que lidar com umas coisas que ele não queria lidar. E é basicamente essa superação dele que a gente vai acompanhar. É superação ou não, né? Ou esse processo dele. E nos agradecimentos do livro, a gente vai ver que o Andrew Oliveira, o próprio autor, vai ter passado por um período conturbado da vida dele, com vícios. Ele vai estar escrevendo esse livro quando sóbrio, uma sobriedade que vai permitir a ele fazer uma homenagem a esse personagem que é o Frei, que ele criou há muitos anos. Esse personagem já existia, a narrativa, o universo que tem ali é construído em volta dessa personagem. Ele é o nosso narrador. E a gente vê também que o livro, pelo menos foi a minha interpretação, ele é meio que um desabafo, ele é uma catarse, ele tem um peso, tipo uma carga pessoal muito grande. É um primeiro livro, e normalmente um primeiro livro já vai ter isso, né? Mas esse aqui particularmente, ele vai ter uma questão da depressão e uma questão do suicídio que é muito forte, é muito evidente que eu acho que seria muito difícil alguém que não passou por coisas parecidas conseguir escrever o que tá aqui, com as nuances que estão aqui,
com toda essa delicadeza também. Eu acho que é um tema muito complicado e para explicar melhor o livro, né, eu vou para os pontos-chave dele. Um primeiro aspecto que eu vou comentar do livro que eu gosto muito é o quanto o livro é orgulhoso. Ele é um livro que, no melhor sentido, né, não no sentido de orgulho e preconceito, mas no sentido de ter a dignidade de falar, eu sou um livro LGBT e eu sou um livro de uma pessoa não branca. Eu acho que não é qualquer livro que vai olhar pra si dessa forma. Tem muita gente que vai... É difícil, né, julgar, mas tem livros LGBTs que a gente vê que a pessoa tem algum problema com essa identidade. Mas esse aqui dá pra ver que o desejo que tá ali, o erotismo que tem, ou até a questão sexual do livro, é muito escancarado que essa é a minha vida, é desse jeito que eu vou ser. O Frey e o Jacinto, que são o casal principal do livro, eles são um casal que transa e que... Nossa, o Jacinto é um grande gostoso, inclusive... tanto essa questão da abertura que existe da sexualidade do livro me lembra Tese sobre uma Domesticação, que eu já fiz resenha aqui no canal, porque o personagem principal, que é o marido da... esqueci o nome da personagem, mas o marido do livro, ele também vai me lembrar muito o Jacinto, eles têm um perfil muito parecido, e tanto no Tese quanto no Vazio da Forma, eu vejo uma abertura para falar de sexo, uma abertura para falar de sentimento, que é um alívio, assim, é muito bom ver uma literatura contemporânea LGBT que fala como se as coisas fossem normais, porque elas são normais, e eu acho que é curioso ainda ser um choque para muita gente. Esse livro talvez seja um choque, tal qual eu falei no vídeo de Tese sobre uma Domesticação, mas se você for ler isso aqui e você tem alguma preconceito mesmo, ou algum receio de ler coisas que vão tratar a uma afetividade com uma abertura muito grande, que não fique nada escondido, nada no sigilo, então não leia, pelo amor de Deus, vai caçar outra coisa. Mas além disso, o livro também vai ter uma abertura não, né, mas uma afirmação da questão racial que não é enjoativa. Eu acho que alguns autores vão falar de cor e do conceito de raça mesmo de um jeito que é meio didático, é meio querendo se desculpar também por ser preto, ou por ser indígena, ou por ser asiático. E, gente, você não tem que se desculpar de nada, né? Pelo amor de Deus. E o livro só vai afirmar isso com firmeza, sabe? Afirmar com firmeza parece um pleonasmo, mas não é, né? Mas é um livro que vai deixar essa marca e eu gostei muito, pra resumir. Daí, como acontece normalmente em livros que você vai ter um presente muito influenciado por um passado que é traumático, que ainda é um mistério pro leitor, esse livro vai ter muitas idas e vindas desse presente, desse passado. Só que, o que eu achei, e aí eu começo a criticar negativamente o livro. Eu acho que essas idas e vindas eram um pouco confusas às vezes, no sentido de que demorou a engatar. Eu acho que existe uma dificuldade em você fazer um livro com essa estrutura, porque o leitor tem que ficar interessado em saber desse passado. E se você foca muito no presente, aquilo meio que se perde, porque você não está conseguindo captar direito. E é claro que demorar, não demorar, é o tempo de cada um, é o tempo do livro também. O leitor tem que estar disposto a ver aquela proposta e falar, ok, eu vou me abrir para isso. Mas, de alguma forma, eu acho que o desaparecimento, por exemplo, que é tão marcante no livro, que está nas orelhas e que está na divulgação, é uma coisa que demora muito a acontecer no livro. Acho que acontece, pequeno spoiler, tipo na metade do livro. E, assim, até chegar nesse ponto, a gente já entendeu muita coisa. Mas é um momento que dá uma virada no livro, uma virada de chave, assim, que eu acho que podia ter acontecido muito antes, porque existe um núcleo desse livro que pra mim dava pra cortar, que é basicamente a vizinhança, e eu entendo a preparação do livro ser devagar, porque no início do livro o Frey, ele vai estar num episódio depressivo que pede um ritmo diferente, que pede um tempo diferente para a gente entender o quão maçante é a depressão, o quanto existe algo lânguido assim, uma questão quase em câmera lenta, é uma falta de ânimo, uma falta de vontade de viver, que realmente vai te pedir que o livro seja escrito de um jeito que isso transpareça. Só que é uma faca de dois legumes, né? O início do livro ser assim
é algo que vai pesar também, porque tem um passado gritando para ser entendido. Então eu fiquei pelo menos meio dividido nessa questão. Ao mesmo tempo que eu queria entender essa depressão, por que ele estava desse jeito, o passado dele era tão significativo que eu ficava tipo, fala mais disso agora, porque senão eu não sei se eu quero ficar aqui, entendeu? Acho que deu pra pegar a ideia de que existiam duas correntes que eram um pouco distintas demais, era uma dicotomia muito grande, assim, no livro. E só pra falar um pouco mais do desafio, que é pra escrever uma depressão, eu acho que tinha como ficar um pouco mais condensado, porque justamente o que eu já falei, né? Para você estabelecer um pano de fundo pro seu livro, eu acho que o leitor tem que estar envolvido de alguma forma, os detalhes vão surgindo aos poucos, os elementos, as personagens e tal. Mas eu acho que tudo muito nebuloso no início é muito difícil de acessar. Então é isso que me deixou chateado, basicamente. Não chateado, né? Eu falo como se fosse uma pessoa aqui na minha frente, mas um livro é um ser, é um organismo, e que eu queria que tivesse sido um pouco mais rápido esse início e que eu pudesse me afeiçoar a essas pessoas, a essa história com um fluxo que me pegasse melhor. E falando de se afeiçoar, o personagem principal é alguém que eu tava com medo de não conseguir me conectar, né? Mas chegou o momento, e a partir desse momento o trem deslanchou, que eu entendi as questões dele, entendi melhor o passado dele, né? E foi um negócio que foi muito bacana, porque esse livro tem momentos de grandíssima sinceridade, tem ótimas conversas, eu acho que elas são o ponto alto do livro, os pontos altos. E eu acredito que as cartas também que o livro tem vão ser muito boas, são cartas que eu via uma relação complicada de um personagem que eu nem mencionei, assim, mas é aquela coisa, né? Era a complexidade das relações, o quão difícil é falar algumas coisas, o quão difícil é você aceitar que elas existem, que elas acontecem e que você tem que lidar com elas. E não é agradável, mas é importante. E achei muito bacana quando o livro conseguiu me pegar e me mostrar essas coisas e eu realmente ficar interessado e o negócio deslanchar, o negócio ir pra frente e correr. E voltando a falar de desafios, que eu falei do desafio que é escrever da depressão, como que é difícil isso, existe um outro desafio que o livro vai estabelecer para si próprio, que o Andrew vai escrever, que não necessariamente influencia a narrativa principal. Tinha como essa narrativa principal existir no mundo que a gente já conhece, digamos assim. Mas existe uma mitologia própria nesse livro, ele tem um quê de fantasia, ele vai ter a deusa Concha, ele vai ter a senhora despedida, ele vai ter a filha maior. E os nomes do livro, inclusive, são muito confusos na minha cabeça. Existe o Hermod, existe a Frigga, existe o Forsete. Eu não sei de onde vieram esses nomes. Eu acho que é ignorância minha, mas se não foi ignorância minha, às vezes parecia que o livro era uma tradução. E isso acontece muito em livros de fantasia, né? Terem uns nomes estranhos, umas coisas meio medievais, às vezes, umas coisas nórdicas, enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho que o desafio da mitologia que me incomodou foi que existia um descompasso entre a proximidade dessa mitologia com o mundo real e um afastamento, né? Tipo, era uma coisa que às vezes era muito próximo do que a gente já vive e às vezes era muito distante. Eu ficava assim, eu quero que seja tudo distante. Eu quero que você use a sua criatividade, use a sua imaginação para criar um negócio que seja totalmente diferente ou que seja pelo menos um pouco mais diferente do que a gente já vive. Porque tem um momento que os personagens falam de RG e CPF, eu fiquei tipo, eu não quero que nesse mundo exista isso, ou eu quero ver outras possibilidades ali. Eu meio que entendo que essa questão dessa mitologia criada é quase uma outra religião, é quase como se existissem outras crenças nesse universo. E isso é muito legal, ver as referências que o Andrew vai colocando, assim como elas se misturam, é muito bacana. Mas ao mesmo tempo eu acho que dava pra ir um pouco além. E eu falo isso como um elogio, gente. Eu não falaria isso pra um livro que eu visse um autor que não tivesse essa capacidade. Eu nem falaria disso. Eu anotaria, mas eu não colocaria no vídeo, não. Então, falo isso com todo o carinho do mundo. Mas eu ficava incomodado, às vezes, ficar tipo, essa mitologia, não sei não. E aí, se você me perguntar se eu gostei do livro, o que eu vou falar? Eu vou falar que eu achei que ele tem momentos bons, momentos muito devagares. Eu acho que tem uma personagem que surge no final, assim, bem pro final, que eu não entendi pra quê.
O final do livro mesmo, eu acho que foi um pouquinho previsível. Eu diria que quando o mistério se desenlaçou, assim, quando os nós foram desfeitos, eu curti a história, eu curti conhecer essas pessoas, mas de alguma forma eu não sei. Eu acho que o livro eu não consigo falar que eu adorei. Eu não desgostei também, mas foi ok. Eu acho que foi ok. Não consigo não ser sincero nesses momentos, é a minha sina. Mas se você me perguntar se eu recomendo, o que eu vou falar? Eu vou falar que o Andrew, eu gostei muito dele como artista. Eu gostei muito desse primeiro livro. Eu acho que é um bom primeiro livro. É a melhor resposta para a pergunta se eu gostei. Eu acho que é um bom primeiro livro e eu queria que ele escrevesse mais. Eu acho que existe aqui uma possibilidade de outras experimentações. Eu acho que isso aqui tem um descompasso que é normal no primeiro livro. Eu falo isso como alguém que publicou um primeiro livro que eu não gosto tanto do meu livro. Tem uma relação de amor e ódio, assim. Mas eu acho que é aquela coisa. Não dá pra eu ver um potencial e falar como se fosse o que tá concreto na minha frente. Então, eu não recomendo o livro. Vamos pra conclusão. Existem livros que não vão ser exatamente do nosso agrado, mas foi um prazer conhecer o Andrew Oliveira. Espero que ele volte com as redes sociais dele, porque eu quero acompanhar o trabalho dele. As fotos que ele fazia eram lindas também, ele tinha um trabalho de fotógrafo freelancer e tal. Mas eu não sei pra onde que ele foi, onde ele está, o que ele está fazendo no mundo, mas espero que ele continue a escrever. E é isso, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Eu te peço para curtir o vídeo, para seguir o canal, para se inscrever, para também ir lá no Spotify, conhecer, se você preferir escutar isso como um áudio, como um episódio de podcast, tá lá o Gira Trinco também. E é isso. E se você estiver escutando no Spotify, vem aqui no YouTube. E é isso, gente. Muito obrigado. Um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.